E a partir de 1º de janeiro de 2023, o trabalhador brasileiro terá como base um novo valor para o salário mínimo mensal, que é a menor remuneração possível garantida por lei em todo o território nacional. Em comparação ao mínimo atual, houve apenas um reajuste de acordo com a inflação deste ano. Para entender melhor o que isso significa no seu bolso, acompanhe os esclarecimentos de um especialista em economia. O economista Fernando Pereira explica para a gente qual deve ser o real aumento do salário mínimo e qual a base para o reajuste. Depende muito do parâmetro que a gente vai olhar. Se a gente for olhar o índice, o IPCA como um todo, se a gente for pegar ele dos últimos 12 meses, está abaixo desse reajuste. O reajuste está próximo de 8,8, 8,9, o reajuste previsto, enquanto esse índice está em torno de 5,9. Então, isso sim tem até um ganho real, a gente poderia falar, tá? No entanto, se a gente for olhar item por item, por exemplo, os aspectos referentes à alimentação do IPCA, ou esse aumento que aconteceu nos últimos 12 meses está na ordem de 11,8, quer dizer, superior a esse aumento, né? E a gente tende a pensar, né, é natural pensar que essas pessoas que recebem um salário mínimo gastam muito mais proporcionalmente com esse rendimento com alimentos, né? Então, nesse sentido, ele ainda é insuficiente. O novo governo Lula promete que esse aumento possa ser melhor daqui para frente. Há condições favoráveis no país para isso acontecer ou ainda vai ficar a um segundo plano? Isso depende da gente ver como que a economia agora vai responder, né, aos próximos meses, né? Em tese, tá, isso é algo que, o aumento do salário mínimo é algo que definitivamente representa um custo para o empresário, tá? Mas para a economia como um todo, esse aumento como ele é dado por todos, né, de uma forma mais disseminada, isso tende a ter um reflexo positivo para a economia. Por quê? É um padrão, é um poder de gasto que deve se efetivar efetivamente, né, aumentando o consumo. Então, o retorno para os empresários nas vendas tende a ser mais positivo, né? No entanto, a gente tem uma conjuntura nacional e internacional ainda muito negativa, né, de aumento de custos, aumento de preços provocado pela guerra, né? Então, a gente ainda tem uma situação que não dá para a gente antecipar o que efetivamente vai acontecer, em que ritmo que essa recuperação da economia nacional vai acontecer. O salário mínimo é a menor remuneração mensal que empregadores formais podem pagar a seus funcionários, sendo um direito básico presente na Constituição Federal. É o somatório, né, que é a alimentação, o transporte, a hospedagem, né, a casa, né, que a pessoa tem que alugar, né, a locação, né. Então isso no geral são esses 3 itens, são os mais importantes. É tentar, né, você tentar às vezes fazer alternativas com itens um pouco mais barato, né, tem que ver em que medida que a qualidade, né, não interfere muito, né, esse preço mais barato, porque o produto é de muito má qualidade, né. Então a gente tentar até pegar dicas de quem já consome esses produtos diferentes, né, para ver se vale a pena mesmo fazer essa troca. Os reajustes anuais afetam diretamente o poder de compra do brasileiro, sobretudo na parcela mais pobre. Pensando nisso, a dica do economista é otimizar os gastos. É uma situação que muitas vezes é complicada, né? Mas a questão é exatamente a pessoa tentar separar esses gastos fixos que não tem como escapar, né? Além de alimentação, além da casa, além do transporte, a questão de saúde, educação, né? E os impostos. Os impostos, energia, água, né? Esses gastos que não tem como a gente correr deles, né? E então você tentar exatamente minimizar ou cortar o que, digamos, é supérfluo para cada um, né? Ou então um pouco mais supérfluo do que esses itens básicos. Além de ser uma base para o pagamento do trabalhador, o salário mínimo também é uma referência para aposentadorias, pensões, licenças remuneradas, benefício de prestação continuada, entre outras remunerações pagas pelo Instituto Nacional do Seguro Social.